Craig Newton fala o seguinte: Caio, é certo que os pastores de igrejas falam que eles vão dar conta da sua alma em frente a Deus e que eles são os anjos e cobertores de Deus? Não, é errado. Eles vão dar conta de sua alma diante de Deus como todo indivíduo. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um será julgado pelo bem ou mal que tenha feito por meio do corpo. Cada um será julgado conforme motivações, intenções, omissões, pensamentos, decisões interiores assumidas publicamente ou não. Cada um será julgado até por palavras frívolas que diga. Então, nesse sentido, o pastor está certo. E ele vai ser julgado muito mais do que os membros dele. Especialmente porque ele se oferece como cobertura. Aí o juízo que virá sobre ele é infinitamente maior. Como diz Tiago, falando de gente séria e não de gente doida, porque um cara para mim que se oferece como cobertura espiritual para os outros, ou é um surtado ou é um mal intencionado. Ou, na melhor das hipóteses, um total ignorante da palavra. Aí não devia nem ser pastor de ninguém. Mas, em qualquer dos três casos, o terceiro é o menos grave, porque era ignorância. Mas a maioria faz isso não é por ignorância. Se oferece como cobertura é para gerar dependência e controle. Então Tiago diz no capítulo 3 que mesmo aquele que seja o mestre sincero, só pelo fato dele dizer que é o mestre que ensina, sobre ele já virá muito maior juízo, porque ele diz que ensina aos demais. Ora, se o que ele ensina ainda é desensino em relação ao Evangelho, e se ele sabe disso, e se ele escolheu esse caminho, não porque está certo, mas porque ele viu que dá certo e que controla, o juízo que vem sobre ele, não tenha dúvida, é infinitamente maior. Não porque ele dê ou não dê cobertura às pessoas, porque ele não tem esse poder de dar essa cobertura, mas simplesmente porque ele pratica e ensina esse engano de que ele tem o poder de dar essa cobertura, relativizando a segurança absoluta que o discípulo só tem que ter em Jesus e em mais ninguém. Qualquer outra coisa é se fazer de mediador entre Deus e os homens. Qualquer outra tentativa é se fazer de ídolo de intermediário. Qualquer outra coisa é pisar na cruz de Cristo. É relativizar o que Jesus fez. É diminuir o sacerdócio eterno de Jesus. É brincar com aquele que jurou e não se arrependerá, dizendo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É oferecer outra vez sacrifícios de bodes e de touros. É calcar aos pés ao sangue da cruz. É achar que o que Jesus disse quando disse está consumado, não se consumou de todo. Precisava ainda da adição de alguma cobertura. É descrer e é ensinar também a descrença no que a palavra diz, e diz em abundância: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Ele disse aos apóstolos. Aí alguém diz: foi aos apóstolos. Mas João diz: filhinhos meus, não falando a apóstolos, mas a todos que se sentem filhinhos do amor de Deus. Ele diz: porque aquele que crê nessas coisas e aquele que as guarda pode ter essa certeza de que maior é aquele que o habita do que aquele que está no mundo, e o Pai o guarda, e o maligno não lhe toca. E o apóstolo Paulo diz que na cruz Jesus cancelou todas as leis de acusação, tudo que nos era prejuízo espiritual, toda a maldição que decorria também da lei, aniquilou tudo, o escrito inteiro de dívida, e ele é a nossa cobertura para sempre, expondo os principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, eu podia multiplicar a quantidade dessas afirmações, mas o nosso amigo, o pastor do nosso amigo, está em grande juízo, sobre grande juízo e pecado. As prostitutas que estão dando igual a chuchu na esquina estão correndo menos risco
precedê-lo-ão no reino dos céus, se ele não se arrepender de ficar ensinando aos homens que ele é cobertura espiritual para alguém. Ele precisa todo dia da única cobertura que cobre todo indivíduo. E eu não sirvo para ser tua cobertura espiritual, nem do Fonseca, nem de ninguém. Eu sirvo, no máximo, para ser um depositário do Evangelho e serei bem-aventurado se for encontrado fiel, ou seja, anunciando a verdade. Agora, é o Evangelho que cobre as pessoas. É a fé no Senhor Jesus que é o escudo. É a palavra de Deus que é a espada. É a consciência da salvação que é o capacete. É a justiça de Jesus que é a couraça. É andar no Evangelho da paz que é a sandália e é o piso da vida. E a verdade é a cuequinha da intimidade do ser. E é assim que se cobre. Esta é a única cobertura possível. Quem quer que ofereça outro, ou está desgraçadamente enganado, ou está desgraçadamente enganando. E, portanto, se colocando numa situação perigosa, espiritualmente ou enganando falando. E sendo enganado. Como diz Paulo, escrevendo a Timóteo e repetindo a mesma coisa a Tito. Né? Então, em resumo, é isto, para nós não nos alongarmos.